Como é que um filme consegue ser ao mesmo tempo uma obra-prima e um fracasso? Parece uma contradição, mas foi exatamente isso que aconteceu com Bird, o filme de Clint Eastwood de 1988 sobre a lenda do jazz de Charlie Parker. Vamos mergulhar nesta polémica que na altura dividiu completamente a crítica. Bem, para percebermos a controvérsia à volta do filme, é preciso dar um passo atrás e entender a revolução cultural que o próprio Charlie Parker iniciou. A crítica Pauline Kael resumiu isto de forma brilhante. Não se tratava apenas de música nova, era uma atitude nova, uma maneira diferente de estar no mundo. E é aqui que entramos na revolução bebop. Foi uma mudança cultural brutal, que transformou os músicos de jazz de meros animadores de palco em verdadeiros artistas, artistas de vanguarda. E no coração de tudo isto, claro, estava o bebop. E atenção, não era só jazz tocado mais depressa, não, não. Era uma linguagem musical completamente nova, complexa, exigente, que pedia um virtuosismo incrível. Era música que não pedia para ser ouvida, exigia ser escutada. E esta comparação, muito inspirada nas palavras da Kael, mostra bem um contraste. Pensem nisto. De um lado, as bandas de swing, uniformes impecáveis, sorrisos rasgados e o objetivo claro de pôr toda a gente a dançar. Do outro, os revolucionários do bebop como Parker e Gillespie. Apareciam de repente com a roupa do dia-a-dia, quase de costas para o público, e desafiavam toda a gente a parar e a escutar. Era muito mais do que música, era uma declaração de princípios. Agora, vamos falar do realizador. Porque no meio de toda esta discórdia, houve uma coisa em que quase todos os críticos concordaram: a paixão genuína e absoluta de Clint Eastwood por este projeto. Mesmo os críticos mais duros tiveram de admitir a sinceridade do projeto. Foi visto como um verdadeiro trabalho de amor. O filme até é dedicado aos músicos de todo o mundo, e a sua qualidade técnica, principalmente o som, foi elogiada por todos, tanto que até ganhou um Oscar por isso. E o mais fascinante é como é que eles conseguiram este som premiado. A equipa técnica, como descreveu o crítico Roger Ebert, fez algo que na altura era revolucionário. Pegaram nos solos originais do Parker, de gravações antigas, limparam o som digitalmente e gravaram um acompanhamento completamente novo em estéreo. O resultado é quase como ouvir o gênio de Charlie Parker a tocar hoje, no nosso tempo. E isto leva-nos ao nosso primeiro grande ponto de discórdia: a interpretação de Forest Whitaker. Foi uma daquelas atuações para a história? Ou falhou em captar a verdadeira essência do homem? A aclamação foi enorme, quase geral. Críticos como Blair Campbell ficaram imediatamente rendidos. O Whittaker mergulhou de cabeça no papel, chegou mesmo a isolar-se num loft só com uma cama, um sofá e um saxofone para se preparar. O foco dele era quase palpável no ecrã. E claro, todo este trabalho foi recompensado. A indústria reconheceu a sua performance com um Globo de Ouro para melhor ator. Isto solidificou o seu estatuto como uma das grandes interpretações daquele ano. Mas é precisamente aqui que o debate começa a aquecer. Ok, a performance foi tecnicamente brilhante, mas será que captou a alma, o espírito de Charlie Parker? E esta comparação mostra bem a divisão. O Roger Ebert viu um homem grande, caloroso e gentil. Já a Pauline Kael, por outro lado, viu um tipo grande, genial e amorfo. Ela até admitiu que a performance era sempre credível, mas depois argumentou que lhe faltava o brilho essencial de Parker, o seu carisma magnético. Basicamente, o que ela queria dizer era que se viu o músico, mas não se viu o ícone. E este debate sobre a essência da personagem leva-nos ao maior ponto de discórdia de todos. A estrutura do filme era uma metáfora brilhante da música jazz ou era só uma confusão difícil de acompanhar? A Pauline Kael, mais uma vez, não poupou nas palavras. A sua descrição de um ninho de ratos de filme, só flashbacks e chuva, tornou-se a crítica mais famosa e demolidora à estrutura não linear e sombria de Eastwood. Para ela, o filme sacrificou uma história clara em nome da atmosfera. Mas do outro lado do ringue, críticos como o Blair Campbell viram exatamente o oposto. Para eles, a estrutura fluida e fragmentada não era um defeito, era a maior força do filme. Era uma tentativa deliberada de espelhar a natureza improvisada e emocional do bebop. O filme não era sobre jazz, o filme era jazz. Resumindo, o debate era este. De um lado, tínhamos quem queria uma biografia tradicional com uma história clara, com princípio, meio e fim. Do outro, tínhamos quem defendia que a abordagem de Eastwood, focada na atmosfera, era uma forma muito mais artística e autêntica de honrar a música e o espírito de Parker. Então, qual é o legado de Bird hoje em dia? Bem, como seria de esperar, continua a ser tão polarizado como foi na sua estreia.
Este gráfico aqui resume bem a coisa. Não há um consenso. O filme é visto ao mesmo tempo como uma obra-prima duradoura, como um fracasso bem intencionado e como algo ali no meio, uma obra tecnicamente brilhante, mas com uma narrativa que divide as águas. No fim de contas, o debate resume-se a isto. Para quem o defende, é uma conquista duradoura que até merecia ser reavaliada. Para os seus detratores, na frase final arrasadora de Kael, é o resultado de um homem que não é um artista a fazer um filme de arte. É sincero, sim, mas sem vida. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta que vai muito para além de Bird. Afinal, o que é mais importante numa biografia? É capturar os factos da vida de alguém, tintim por tintim? Ou é conseguir capturar o sentimento, a emoção, a verdade da sua arte? O debate sobre Bird continua tão vivo hoje porque, no fundo, é um debate sobre a própria natureza da arte.